Se o Lula de hoje pudesse mandar um recado para o Lula de 79, seria esse. Companheiro, eu sei que seu coração está apertado, sentindo o peso de milhares de trabalhadores em greve, esperando sua direção. Eu lembro como se fosse ontem. Vou te dizer uma coisa. Vai dar tudo certo. Vocês sairão vencedores dessa luta. Não vai ser fácil. Vai ter perseguição. Vão atentar contra a nossa soberania. Vai ter gente rica torcendo para você não aguentar. Mas você nunca vai abrir mão da sua dignidade. Aguenta, companheiro, que o povo vai vencer. A democracia vai voltar. Você vai ajudar a escrever a Constituição. Vai ganhar uma, duas, 3 eleições para presidente. E vamos ganhar mais uma. Não duvide. Hoje eu sou infinitamente melhor. Seu sonho de cada família ter café, almoço e jantar, do povo ter saúde de graça, das crianças ter escola, está acontecendo. Pode encarar os metalúrgicos de cabeça erguida, companheiro. Esse 13 de maio é só o começo. Aqui, em 2026, a gente reconstruiu o Brasil, mas ainda não está satisfeito. Porque o Brasil está pronto para muito mais. Um abraço do Lula de hoje, de onde tudo começou, na mesma Vila Euclides, 47 anos depois. E ninguém nunca mais ouve duvidar da capacidade de luta do trabalhador. Brasil. Na verdade, se o Lula de hoje pudesse mandar um recado para o Lula de 1979, iria deixá-lo completamente irritado. Ele ficaria sabendo que o povo brasileiro é muito generoso e seria muito generoso com ele, dando 3 mandatos, talvez deu 4º agora, para um presidente egocêntrico e que fez menos da metade do que podia fazer se não tivesse apenas preocupado com o próprio umbigo, com o poder e com a ganância. Ele teria que explicar ao Lula de 79 todo o envolvimento que o Partido dos Trabalhadores teve ao longo desse caminho, que inclusive o levou para a cadeia. Aí ele fala em perseguição e pode ter tido tramas da Lava Jato, pode ter tido muita coisa, mas teve também muita coisa não explicada. Muita corrupção jogada para debaixo do tapete com a ajuda do Supremo Tribunal Federal. E que não foi explicado até hoje, como ele se cala sobre o Lulinha. Fica dizendo, eu confio nele, ele não tem que dar explicação. Mas quanto mais mexe, mais aparece coisa mostrando que aí tem nada, nenhum ai, nenhum pio sobre o Jacques Wagner, sobre os respiradores do Rui Costa. Ele se cala porque lhe convém. Aí ele fala que o Brasil venceu, prosperou. O Brasil foi muito bom com ele. Muito bom com o PT, deu 5 mandatos, vai dar o 6º, tudo indica que vai dar o 6º mandato. E ele fez muito menos pelo trabalhador do que poderia fazer. Fez muita coisa. Aí os lulistas listam, fez o ProUni, fez a universidade, fez não sei o que, fez um monte de coisa, eles listam um monte de coisa, mas muito menos do que poderia fazer se não fizesse conchavos obscuros, inclusive decretando sigilos de 100 anos em coisas que não deveria decretar e que ele criticou o Bolsonaro na eleição passada e faz da mesma forma. Se o Lula de 79 visse o Lula de hoje, jamais o Lula de 79 votaria no Lula de hoje, jamais. Aquele Lula que falava sem gaguejar,
que tinha suas pautas definidas. Hoje em dia você vê que ele gagueja, ele com certa garganta tem que pensar para dizer o que vai dizer, o que vai mentir. Aquele Lula de 79 jamais votaria no Lula de hoje. Toda a campanha ele se lembra que é do Nordeste, ele vai no Nordeste, bota um chapéu de pau na cabeça, ou vai em São Bernardo lembrar que ele é do Partido dos Trabalhadores, que pouco defende. Tá falando uma escala 6x1 aí, porque ele estava com a popularidade lá embaixo, já gastou 256 bilhões de reais, quase 300 bilhões, e não melhora a popularidade. Aí começou a falar na escala 6x1, mas ele não defende. Ele ficou caladinho aí com o Alcolumbre engavetado e ele calado. Ele voltou a falar de novo porque ele viu que a campanha do Flávio Bolsonaro começou a dar volta por cima de novo. Aí toda vez que ele vê que tem um risco de perder, aí ele tenta engambelar o povo como engambelou na campanha passada, com a picanha, com não sei o quê. Um partido com 5 mandatos já deveria, por exemplo, ter melhorado o salário mínimo. Porque tem aquela lorota aqui, valorizou o salário mínimo, lorota. Tem um aumento uma vez por ano do PIB e da inflação e está sempre defasado. Pelo Diese seria R$7.000 um salário mínimo para uma pessoa viver decente no Brasil. Tinha que ir corrigindo essa distância do 1.000 e pouco por 7.000 e não ficar corrigindo apenas a inflação de ano em ano. Quando dá o aumento, no mês seguinte as coisas tudo sobe e o trabalhador está lá atrás de novo. Enquanto no judiciário aí tá mostrando os penduricalhos, juiz ganhando 500 mil por mês, 1 milhão por mês. No Congresso, salários altíssimos. Ele aí diz que diminuiu o patrimônio, eu não sei com o quê, porque ele tem várias aposentadorias, não paga nem o papel higiênico que ele usa, porque é tudo pago pela Presidência da República, ele já não tem gasto nenhum, e diz que diminuiu o patrimônio. O Geraldo Alckmin, que é o vice, aumentou e ele diminuiu. Ou seja, se o Lula de 79 visse o Lula de hoje, teria vergonha. Poderia ter orgulho porque a ganância que o Lula de hoje tem estava dentro do Lula do passado, é o mesmo Lula. Mas as ideias seriam diferentes, a opinião seria diferente e o Lula de 79 não votaria no Lula de hoje. Não. Poderia querer crescer os olhos porque saberia que seria presidente 3 vezes, 4 vezes e que o partido que ele ajudou a fundar teria 6 mandatos. Então ele poderia ficar desse lado da ganância, alegre. Mas no lado das conquistas, muita coisa que ele defendia, não conseguiu não. Muita coisa a ser corrigida no Brasil, reforma política, reforma tributária decente, reforma previdenciária decente, reforma administrativa decente, reforma de segurança pública decente, nada disso o PT conseguiu fazer com 5 mandatos. 5 mandatos. O que conseguiu foi caciques ficarem milionários, como esse Rui Costa, Jacques Wagner, José Guimarães, aquele que é o líder aí dele no Congresso. Ou seja, esses aí tiveram sucesso pleno. A democracia para eles funcionou perfeitamente, ficaram milionários. Inclusive ele, Lula também, e os filhos. Aí funcionou para eles. Mas muita coisa que deveria, poderia e teria que ser feita, o PT não se interessou de fazer, só fala na campanha quando vê que vai perder. Se a popularidade está alta, ele fica de salto alto ignorando a vontade do povo. Ele fica fazendo esses vídeos loroteiros, hipócritas e mentirosos para dizer que se importa com o trabalhador, que se importa com o Nordeste. Fez muita coisa? Fez, porque a direita no Brasil é chinfrim, a direita é patética. A direita, enquanto não mudar, vai continuar sendo essa coisa aí absurda, que hoje é mais extrema-direita do que direita. Então, não é o Lula que ganha, é a direita que perde. A direita perde porque não tem projeto e deixa o petismo ganhar do antidireita. Essas são as vitórias do Lula. Mas falta 50 mil anos-luz para o PT conseguir o que o Brasil precisa, o que poderia fazer e o que o PT defendia antes de chegar ao poder.